Hoje a gente vai dar continuidade àquela série de indicações de hobbies para você poder dar aquela pausa nos estudos, no trabalho, nas obrigações e colocar suas mãos para trabalhar em um projeto novo e quem sabe até descobrir um talento oculto. Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Se você está chegando aqui agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda. Meu nome é Natália Cantini e esse aqui é o meu cantinho onde eu compartilho com vocês algumas experiências, dicas, ideias, coisas para que a gente possa viver uma vida mais leve. E eu já trouxe aqui para o canal, algumas dicas de hobbies, principalmente hobbies que eu já tinha testado, que eu já tinha feito, que eu gosto bastante. E eu vi que teve uma repercussão muito boa, então eu quis trazer a parte 2. Para trazer mais algumas ideias para vocês. Dessa vez eu trouxe 2 ideias a mais, então eu trouxe 8 ideias no total para compartilhar com vocês. Nem todas eu testei, algumas eu tô testando, mas eu sei mais ou menos como funcionam algumas coisas e eu acho que são hobbies bem fáceis, assim, não exigem muito trabalho, assim, de conseguir material e coisas do tipo, e eu quero compartilhar com vocês. Em primeiro lugar, eu quero indicar um hobby que eu diria que é um dos mais antigos que eu tenho, que é o fuxico e a costura também, tá? Eu não sei costurar, tipo, de máquina e tudo mais, eu sei só costurar na mão e é bem simples a minha costura. Mas a primeira costura, entre aspas, que eu tive contato foi o fuxico, que é uma técnica muito facinha de você costurar peças. Você vai alinhavando, assim, as peças e tem, sim, vários vídeos aqui no YouTube ensinando. Os primeiros que quando eu aprendi mesmo foi aqui no YouTube. E você consegue fazer florzinhas, ó, tá vendo? Tem 2 modelinhos de flor. Dá pra você fazer almofada, dá pra você fazer decoração para você colocar em outros acessórios. Quando eu era mais nova, eu fazia para poder fazer aqueles prendedores de colocar no cabelo. Aí você colocava um tic-tac aqui atrás e eu vendia para as minhas amigas. Então, empreendedorismo na veia desde cedo. É uma forma muito simples, assim, de você aprender os primeiros passos, digamos assim, de costura, porque você vai aprender o alinhavo, que é, assim, o mais fácil de todos, e você só vai puxar. Então, assim, é muito facinho. Eu fiz isso com, acho que 12 anos. 11, 12 anos por aí. E eu gostava muito de fazer, tem vários modelos de florzinha, de borboleta que você pode fazer. Eu vou colocar aqui na foto, na tela, algumas fotos de coisas que eu já fiz e que deu certo, eu gosto bastante. E assim, são inúmeras as possibilidades de coisas que você pode fazer usando o fuxico e até mesmo outras coisas usando a costura simples mesmo com a mão, com linha, agulha e tecido você consegue fazer várias coisas. Inclusive eu vou deixar alguns tutoriais que eu tenho salvos também lá no blog, de quando eu tinha um blog, e ele era ativo, eu ainda tenho ele lá. Então eu vou colocar aqui os tutoriais que eu tenho salvo para vocês poderem conferir e ver que é bem facinho mesmo. Segundo hobby que eu quero trazer para vocês, esse também é muito antigo e eu tenho um carinho muito especial por ele, que é a pintura em MDF. Então aqui eu tenho, não sei nem se tá certo, tá certo. Tem um N, esse N é de MDF, que ele é uma espécie de madeira. Não é uma madeira, gente, eu não sei explicar o que é MDF não. Se alguém souber, deixa aqui nos comentários. Mas assim, eu aprendi a pintar, entre aspas, pintar MDF quando eu tinha, sei lá, uns 8 anos, 7 anos, por aí. A minha mãe me levava nessas lojinhas de artesanato que vende material de MDF e outras coisas assim. E tinha muito workshop presencial ensinando a fazer. E ela me levava sempre, e eu amava fazer, porque era legal estar com a minha mãe, poder dividir aquele momento com ela, fora que eu me senti o máximo, assim, aprendendo a pintar um negócio com aquele monte de gente mais velha, e eu lá pequenininha aprendendo. E eu fiz isso durante muito tempo, então eu gosto bastante. A minha tia também, eu tenho algumas tias que pintam caixinha em MDF, e a minha tia também me ensinava. E basicamente você vai precisar de uma peça de MDF, uma lixa para você poder... Aqui não tá lixado, não sei se vai dar pra ver. Mas se você passar a mão aqui, fica áspero. Então você vai precisar de uma lixinha para poder deixar liso. Tinta, que é uma tinta dessas Acrylex, que é bem fácil. E pincel, gente, que aqui eu guardo o pincel que eu tinha separado. Mas assim, tem um pincel que você vai usar, ele é muito simples. Você vai precisar passar às vezes 1 ou 2 demãos. Mas é bem fácil também, é terapêutico e você pode usar para poder presentear seus amigos, você pode usar de decoração. Esse aqui mesmo eu quero pintar para poder usar de decoração aqui no meu quarto. E assim, dá pra fazer quadro, dá pra você fazer caixinha, dá pra você fazer, enfim, inúmeras coisas. Tem vários tutoriais aqui também no YouTube de pintura em MDF. É um hobby super relaxante, muito legal. E se você gosta de pintura, mas às vezes não tem tanta destreza pra ficar fazendo detalhezinho,
só a pintura você consegue fazer já um efeito bem legal. E aí você pode usar com outras técnicas que você vai aprender de decupagem, outras coisas assim, que você pode usar para decorar sua caixinha junto com a tinta, não necessariamente só pintando. O terceiro hobby que eu quero indicar para vocês é o ponto russo ou punch needle. Eu vou deixar o nome aqui para vocês entenderem o que eu falei, porque nem sei se eu, não sei se eu tô falando certo o nome da técnica. Mas ponto russo, basicamente, você vai conhecer com ponto russo, talvez você vai ouvir técnica de bordado com agulha mágica, mas o nome original mesmo é punch needle. O que é isso? É uma espécie de um bordado que você vai usar uma agulha diferentona, assim. Ela é essa agulha aqui, que quem me acompanha no Instagram viu que recentemente eu até publiquei que eu falei que tinha um negocinho que parecia... Tá aqui, ó. Agulha de fazer coleta de sangue. Não sei se vai dar pra ver. Que... Sério, parece aquelas agulhas de fazer coleta de sangue que a menina tira a tampinha pra poder espetar você. Então, parece, mas não é não. É uma agulha diferente que você vai usar pra você fincar no tecido e ir voltando. É muito fácil, tá? Assim, pelo pouco que eu comecei a tentar, eu tô aprendendo ainda. Não é muito complicado, você vai precisar basicamente da agulha, de lã e o tecido apropriado. Não tem muito segredo assim em relação a como que faz, pelo que eu vi. Vai exigir você pegar, acho que a manha mesmo do negócio, de ir e voltar com a agulha. Mas assim, é muito legal, pelo pouco que eu tentei fazer, eu me diverti muito fazendo. E é uma técnica simples, gente, e nem é tão conhecida assim no Brasil, então estou trazendo aqui porque é uma coisa que eu vejo muito de algumas artesãs que eu vejo fora e até no Pinterest mesmo. E muita gente às vezes nem conhece, mas assim, é muito legal. É uma espécie de bordado assim um pouco diferente, que você pode fazer até em grandes quantidades, porque né, ele vai lã, então você consegue fazer quadros maiores, às vezes até tapeçaria, fica muito legal. Quarta ideia que eu tenho para trazer para vocês, gente, é scrapbook ou colagem. Assim, eu sei que tem uma certa diferença entre os dois, mas eu vou trazer os dois meio que juntos e aí eu deixo a desencabe para vocês fazer a diferenciação aí. Esse hobby é um hobby que eu gosto bastante, assim, eu comecei a fazer há uns anos. E eu parei, porque eles, assim, eu queria fazer de um jeito bonitinho, e aí eu tinha que comprar material de colagem e tal, teria que comprar, tipo, um livro de recortes, ou então imprimir tudo na internet. Na época não tinha tanta essa facilidade de imprimir. Ixi, tem um monte de papel aqui. Mas eu fazia o quê? Eu colecionava coisas de papéis que eu achava bonitinhos, e até coisas que às vezes eu ganhava ou imprimia, e eu comecei a usar pra fazer colagem. Então, por exemplo, eu tenho esse caderno aqui, eu vou tentar não derrubar tudo que tá aqui dentro. E aí eu fiz essa parte aqui, ó, por exemplo, que eu fiz como se fosse um envelopezinho. Já começaram a cair as coisas. E isso aqui era um pedaço de sabe aquela parte de divisória que vem no caderno de universitário? Eu recortei e colei aqui. Aí eu fazia uns desenhos, às vezes uma colagem diferente. Teve esse outro aqui que eu peguei uma foto nossa, né, de família, quando eu era pequena. E um papel colorido que eu tinha, aí peguei um papel craft, peguei um papel, coloquei uma frase. Então eu fazia muito isso, eu inventava com o que eu tinha. Você pode fazer isso que eu acho que fica super legal, você pegar pedaço de etiqueta que você acha bonitinho, às vezes um papel que você ganhou de um panfleto que seja aí que tava bonitinho, e você pode colecionar esses papéis para poder fazer uma colagem depois, ou até mesmo um scrapbook, ou você pode comprar os materiais, você consegue encontrar na internet pessoas e páginas que vendem livros de recorte com temático, né, de viagem, de qualquer tema que você possa imaginar. E aí você só compra esse livro, faz os recortes e você consegue fazer essas colagens ou scrapbook. Também existem pessoas que vendem kits digitais e você também consegue, né, pesquisar manualmente na internet figuras de coisas que você gosta. Então, por exemplo, se você quer fazer uma questão temática para uma amiga sua, você vai procurar desenhos de amizade, corações, flores, coisinhas fofas que você achar pela internet. E você só seleciona esses arquivos no Word mesmo e manda imprimir. É legal você mandar imprimir num papel mais grossinho, assim, que não seja esse chamex que a gente conhece, nessa folha 4 fininha, porque ela é bem fininha, então assim, às vezes se você for aplicar com cola, às vezes vai ficar embaçado e tal. Mas se você imprimir com papel de uma gramaturinha um pouquinho maior, já vai ser ótimo, porque ele não vai tanto dar aquele efeito de melecado, sabe? Mas enfim, é só uma sugestão. Se você comprar esses livros de recorte pronto, ou até mesmo se você pegar esses papéis recortados que nem eu faço, ele já vem com uma gramatura maior, então aí já não tem tanto problema.
Mas assim, é um hobby muito legal porque você consegue criar usando materiais diferentes, você consegue simplesmente juntar várias coisas que às vezes não tem ligação nenhuma num papel só. E eu acho que é uma forma muito legal de despertar nossa criatividade. Quinto hobby que eu tenho para trazer para vocês é a feltragem. Esse hobby eu ainda não testei, quer dizer, eu testei, mas assim, bem superficialmente. Mas assim, gente, pouco que eu testei, eu amei, sério, porque é muito gostosinho. A feltragem é o que, gente? Você pode fazer vários bichinhos, peças, o que você quiser criar, na verdade. Eu vejo muito comum as pessoas fazerem bichinhos, ou fazerem pessoinhas, ou fazerem qualquer coisa, na verdade. Mas eu vejo muito comum fazer bichos porque eles são felpudinhos, né? E aí você vai usar lã, sabe, lã de ovelha. E você vai usar umas agulhas também, bem afiadas, que você vai basicamente pegar essa agulha e você vai fincar ela assim na lã e vai formando um desenho. Então tem umas agulhas bem fininhas, aqui eu tenho algumas que eu comprei pra testar. E aí você vai fincando num pedaço de lã até ela meio que ficar compacta, assim, não sei explicar. E aí ela vai formando uma figura. Então eu vou deixar as imagens aqui na tela pra vocês verem, pra vocês entenderem melhor o que eu tô querendo dizer. Mas você vai usar basicamente lã e agulha e você vai precisar de uma base pra poder espetar as coisas, pra você não espetar no seu dedo, né? Porque ninguém quer isso. Se bem que uma espetada de dedo de vez em quando não faz mal a ninguém. Mas assim, eu achei muito legal, eu comecei a testar, eu fiz só uma bolinha pra poder testar e eu amei a sensação de ficar espetando a lã com a agulha e formando um desenho, uma espécie de escultura usando lã. Então eu achei muito legal e tem sido divertido testar essas coisas novas e conforme eu for aprendendo mais eu quero compartilhar com vocês esse processo. Dentro dessa ideia de fazer bichinhos e coisas do tipo, me veio uma outra lembrança, que é justamente você fazer miniaturas. Gente, tem uns perfis no Instagram e no Pinterest que é a coisa mais fofa do mundo. As pessoas fazem miniaturas de tudo, elas fazem até casinha, usando madeira, usando biscuit, que é tipo uma massinha de modelar à base de cola, só que conforme ela vai secando, ela vai ficando firme mesmo. Então ela meio que vira uma escultura dura mesmo, rígida. Enfim, as pessoas fazem umas coisas tão maravilhosas, mas tão maravilhosas que, sério, dá vontade de voltar a ser criança, porque elas fazem tanto brinquedo mesmo para criança, quanto elas fazem outras coisas para fazer de decoração, então elas fazem quadrinho. Enfim, é a coisa mais fofa do mundo. As fotos vão falar por si, porque eu tentar explicar vai ser impossível, porque eu vou ficar só babando na ideia, porque eu acho muito legal, muito fofo. De todos os hobbies, eu acho que ele é o mais, assim, trabalhoso, porque ele vai te exigir, às vezes, trabalhar com alguns materiais específicos. Então, eu diria que o MDF e o biscuit são mais fáceis de você achar. Então, o biscuit você vai fazer a modelagem como se fosse uma massinha de modelar mesmo. Só que como ele resseca, né, conforme ele vai ficando pronto, para poder ficar durinho, né, você tem um tempo de trabalho que você pode manusear ele. Mas existem outras técnicas e outros materiais que se usam para fazer as miniaturas que eu já não tenho tanto conhecimento sobre e que talvez vão exigir um pouco mais de trabalho, assim, para você buscar esses materiais. Mas eu também acredito muito no poder da criatividade, das pessoas improvisarem com o que conseguirem. Eu já inventei muita moda também em casa com coisas que eu tinha, então eu já falei pra vocês que quando eu era pequena eu montava a casinha dos meus bichinhos com o que eu tinha em casa. Então eu pegava coisas que eu tinha de materiais, mas eu também pegava outras coisas que eu achava por aí, juntava e eu criava uma coisa nova. E o que importava é que era a minha imaginação estava me mostrando aquilo de uma forma diferente. E aquilo é o máximo, gente. É uma forma super legal também da gente despertar nossa criatividade. E despertando a nossa criatividade para essas coisas, isso vai ajudar consequentemente nas outras coisas da nossa vida, né? No nosso trabalho, nos estudos, enfim. Não vou entrar nesse mérito porque já tem um vídeo falando sobre isso aqui no canal. Mas eu acho que é uma forma muito boa da gente despertar essa criatividade interior. Sétimo hobby que eu tenho pra falar pra vocês é a fotografia. A fotografia, gente, ela tá comigo também já tem bastante tempo, ela veio da minha mãe gostava muito de fotografar, ainda gosta, né? E aí eu ficava vendo ela fotografar e eu comecei a me interessar. E no meu aniversário de 15 anos foi quando meu pai me deu uma câmera, que é essa mesma que eu estou usando pra gravar pra vocês. Mas eu comprei não, né? Eu ganhei ela originalmente pra fotografar, porque eu gostava bastante. E eu comecei a fotografar por hobby mesmo, assim, eu não tenho tanto aquela coisa de fotografar por trabalho, eu gosto mesmo da fotografia como hobby, de fotografar a natureza, de fotografar momentos, e isso pra mim, gente, é uma delícia, sério, eu amo sair pra poder ir pra algum lugar, a gente vai no parque, a gente vai em algum lugar que eu sei que tem muita coisa, assim, de natureza mesmo, coisa que eu mais amo é sair e ficar fotografando, você fotografa borboleta, você fotografa passarinho, você fotografa planta.
Você encontra lugares escondidos e você registra aquele momento. Isso é muito legal. E assim, dá pra você fazer isso dentro da sua casa também, montando cenários. Então, várias vezes eu tinha, né, o perfil, que hoje é meu perfil de trabalho. Antes dele ser meu perfil de trabalho, era um perfil que eu compartilhava fotografias. E eu gostava de fazer montagens de fotos. Então, o que eu fazia? Eu pegava e montava cenários. Então, eu tirava foto de um bolo que eu comprava, às vezes, né, pra gente tomar um café da tarde. E aí eu montava um cenário com aquele bolo, uma xícara de café, tudo mais. Isso é coisa da minha mãe, tá? Minha mãe fazia e eu queria copiar minha mãe, copiava mesmo. Mas eu amava fazer isso, a gente montar o cenário, pegar, fazer um jogo de luzes. Eu acho muito divertido e você pode fazer isso tanto com comida quanto com coisas que você tem em casa mesmo. Então eu também às vezes pegava, ficava brincando com a câmera de testar, fazer uma foto com algum elemento que eu tinha. Eu vou colocar também alguns exemplos para vocês poderem visualizar o que eu tô querendo dizer. Mas assim, gente, é uma coisa super legal, você pode fazer dentro de casa, você pode fazer isso saindo, assim, no quintal da sua casa, procurando uma plantinha diferente que você achou ali e que vale a pena registrar. E é uma forma também de você trabalhar o seu olhar, porque você vai buscar olhar para as coisas de uma forma diferente. Não só vendo uma porta com uma porta, mas tipo assim, nossa, nesse ângulo aqui, será que eu não consigo registrar essa porta de uma forma diferente, que fique mais bonita? Eu acho que isso é uma coisa muito legal da fotografia, que não só ela registra momentos, mas ela também mostra as coisas com uma perspectiva diferente. E, enfim, eu acho isso muito legal. Por último, o último hobby que eu tenho para trazer para vocês é a encadernação. Eu já testei esse hobby há um tempão, assim, bastante tempo. Eu também vou deixar a foto dele aqui, que eu fiz vários caderninhos com uma costura super simples, gente, sério, é muito simples. Eu tô devendo gravar um vídeo aqui pro canal ensinando a fazer, porque assim, é muito fácil, de verdade. Você vai precisar de papel, agulha e linha, e praticamente é isso, e a sua criatividade. E assim, era legal porque quando eu comecei a fazer esses cadernos, eu não tinha muito conhecimento nem material, assim, de paciência também de ficar indo na rua procurando os materiais certos. E eu sempre fui muito de improvisar com o que eu tinha em casa. Então, o que eu fazia? Eu usava aquele papel grossinho que vem no caderno universitário, que geralmente a gente usa para poder guardar os papéis que a gente ficam soltos, né? Sabe aquela parte que vem com uma espécie de envelopezinho? Eu pegava aquela parte, eu arrancava e eu usava aquele papel mais grossinho para poder fazer a capa do caderno. E aí eu cortava as folhas sulfites, colocava junto com essa folha que seria a capa e costurava. Esse aqui é uma exceção, que eu lembro que eu peguei esse papel aqui, essa estampa, eu imprimi num papel mais grosso e fiz a capa do caderno. Mas eu quero gravar um vídeo aqui pro canal ensinando vocês a fazerem com a capa, com o papel do caderno universitário, porque você vai só usar materiais que você tem em casa e fica super legal. Você consegue fazer um caderninho pequenininho para você poder usar no seu dia a dia e você também consegue decorar. Então, muitos cadernos que eu tinha, eu fazia decoração, eu pegava adesivo, eu pegava outros papéis e fazia uma sobreposição, uma colagem. Eu me divertia muito fazendo, sério. Teve uma semana que eu acho que eu fiquei a semana inteira só fazendo caderno. E assim, tem vários tipos de encadernação que você pode fazer. E assim, gente, também é uma ótima forma de depois se tornar uma fonte de renda, porque conforme você for se aperfeiçoando na técnica, você consegue também vender, porque, gente, caderno, papelaria, essas coisas, é muito difícil alguém não gostar e querer comprar, assim, não sei vocês, mas eu amo tudo de papelaria. Então é isso, gente, essas foram as dicas de hoje. Somando com o vídeo anterior, agora são acho que 14 ideias de hobbies para vocês poderem pensar e ver se vocês se interessam, se vocês gostam. Eu espero que sejam exemplificativos. Se ficar alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários. Do que eu souber e puder te ajudar, farei. E vou deixar também linkado aqui na descrição aqueles posts que eu falei pra vocês que eu tenho salvos no blog de costura, de fuxico, que eu tenho acho que uns 3 salvos lá, que eu ensinei a fazer algumas coisinhas. E são bem fáceis, tudo por foto, mas se você seguir as fotos, você consegue fazer bem tranquilo, tá? São bem simples de fazer. E é isso, eu pretendo também trazer, conforme eu falei, né, mais alguns vídeos também ensinando a fazer algumas coisas, não só aquarela, mas algumas outras coisas que eu tô aprendendo e eu espero compartilhar com vocês essa jornada. Fiquem com Deus, não se esqueçam de deixar o like de vocês, se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo com os amigos criativos, com os amigos que precisam praticar o ócio criativo e tirar um tempinho pra eles e quem sabe, né, descobrir um talento. E é isso, gente, vejo vocês nos próximos vídeos aqui do canal. Tchau, tchau!